Bom dia, gente. Vamos ver agora a resolução do nosso exercício de revisão, certo? Das nossas 9 questões. E, como combinado, a prova vai ser do mesmo estilo que a do bimestre passado. A prova vale 5 e as 3 atividades, contando com essa que vocês fizeram hoje, vale mais 5 pontos. Espero que antes de vocês estarem vendo esse vídeo, já tenham feito as questões e postado lá no Class, tá? Contando com a confiança de vocês. Eu vim gravar aqui pelo Meet mesmo porque o aplicativo que eu gravava a tela toda não tá gravando. Eu já fiz um vídeo de 40 minutos e ele só gravou 7 minutos. Então, para não perder nada, é melhor fazer pelo Meet mesmo. Vou apresentar a tela. Pronto. Não, carregando. Pronto. E agora vamos para o gabarito das nossas questões, certo? Vou puxar o zoom máximo que puder para ficar de boas na visualização. Aqui, pronto. A primeira questão perguntava, né, quais as diferenças entre o mancal de rolamento e deslizamento. Então, a diferença entre um e outro é o tipo de esforço que ele sofre, certo? E esse esforço é causado pelo atrito. Então, se eu tenho um atrito de deslizamento, eu uso o mancal de deslizamento. Eu tenho um mancal de deslizamento. Se eu tenho um atrito de rolamento, eu utilizo o mancal de rolamento, eu tenho um atrito de rolamento, certo? O atrito de rolamento é menor que o atrito de deslizamento. E quando é que eu aplico cada um dos dois? O mancal de deslizamento a gente usa quando? Quando a gente tem uma máquina pesada com baixa rotação e baixa velocidade. Por quê? Porque isso reduz o atrito e aí dá para usar esse mancal de deslizamento, que é um mancal que tem um atrito maior. O mancal de rolamento é quando a gente tem uma aplicação que exige menos atrito e que tenha alta velocidade e alta rotação, certo? Vamos para a segunda. A segunda é assinale VOF para afirmações verdadeiras e F para afirmações falsas, e pede para justificar as falsas. A primeira afirmação diz que o mancal tem a função de suporte ou guia para apoiar molas. Não, o mancal, ele apoia eixos, certo? Ele é um apoio para os eixos. Na segunda questão, segunda afirmação, dependendo do tipo de atrito, os mancais podem ser de rolamento e deslizamento verdadeiro, que foi o que a gente viu na primeira questão, que a resposta diz que dependendo do tipo de atrito, a gente tem um mancal de rolamento e um mancal de deslizamento. A próxima afirmação diz que em máquinas pesadas ou equipamentos de baixa rotação são usados mancais de rolamento. Não, são comumente usados mancais de deslizamento. São mancais próprios para essas máquinas pesadas ou equipamentos de baixa rotação. É um mancal mais brutão, é o mancal de deslizamento, certo? Que aguenta mais esses esforços. Próxima afirmação. São elementos rolantes, esferas, agulhas e arruelas. Não, falso por quê? Porque a arruela não é um elemento rolante, certo? O rolamento é composto pelo rolamento, certo? Por 2 anéis concêntricos, e entre esses anéis a gente vai ter elementos rolantes. Esses elementos podem ser esferas, podem ser agulhas e podem ser rolos ou cilindros, certo? Não arruelas. Então, só está errado por causa dessa palavrinha aqui. Próximo. Para selecionar rolamentos, deve-se considerar principalmente o comprimento, a largura, o diâmetro e a medida do eixo. Verdadeiro, certo? Eu não posso selecionar um rolamento sem saber qual o comprimento, largura e diâmetro do eixo. A próxima, todo rolamento precisa de lubrificação. Não necessariamente, por isso é falso. Porque existe o rolamento, se vocês voltarem lá na aula ou lembrar, existe um tipo de rolamento que chama rolamento blindado. Ele já vem
fechado hermeticamente de fábrica, certo? Então, ele já vem totalmente lacrado. Daí, não tem como lubrificar. Ele é chamado, entre aspas, de lubrificados para toda a vida, porque não permite a lubrificação. Então, nem todo rolamento precisa de lubrificação, certo? Próxima questão, terceira questão. Explique a rotina de verificação para a lubrificação de mancais. Então, a rotina para verificar se o mancal precisa ou não de lubrificação precisa seguir 3 passos. Primeiro é ouvir, o segundo é medir e o próximo é observar. Por que ouvir? Para ouvir o funcionamento do rolamento, se usa um bastão de madeira, uma chave de fenda ou qualquer objeto similar, o mais próximo possível do rolamento, certo? Então, coloca o objeto uma extremidade do objeto no rolamento e outra extremidade no ouvido. Vai se escutar um ruído. Se a gente tiver um ruído suave, o rolamento está em bom estado. Se tiver um ruído com som metálico, meio que metal com metal quando bate, vocês conseguem imaginar esse som quando bate metal com metal? Então, aí precisa ser lubrificado. Isso é uma técnica arcaica, né? Uma técnica usada nessas indústrias menorzinhas, essas empresas menores, em que não tem muito equipamento de manutenção. Então, essa é uma técnica bem arcaica, bem artesanal, vamos dizer assim. Qual que é a técnica a mais atual, mais moderna? Analisar a vibração, certo? Então, pela análise de vibração, dá para identificar a folga e a intensidade da vibração do rolamento. E, então, utilizando esse analisador de vibração, dá para saber se precisa ou não lubrificar esse rolamento. Verificar a temperatura, certo? Então, o próximo passo é verificar a temperatura. Se ela estiver mais alta que o normal, algo está errado, obviamente, né? Então, a falta ou excesso de lubrificação causa esse aumento de temperatura, porque vai causar um aumento de atrito, que, consequentemente, causa um aumento de temperatura, sujeira, sobrecarga, fadiga, folga, pressão, calor nos retentores vindos de uma fonte externa. Então, a verificação da temperatura é super importante. E a outra é a observação. Verificar se há vazamento do lubrificante, uma observação a olho nu, através de vedadores ou de bujões. Geralmente, sujeiras mudam a cor do lubrificante, tornando mais escuro. Quando o lubrificante está escuro, está oxidado, então tem nem o que fazer mais. Agora é trocar o óleo, certo? Então, lubrificante escuro, não tem mais como recuperar aquilo dali, tem que tirar tudo e trocar. Quando o sistema de lubrificação for automático, a observação serve para quê? Para visualizar se aquele sistema está funcionando ou não. Quarta questão. Quais os danos provocados nos mancais como consequência do desalinhamento de eixo? Desalinhamento de eixo é o que mais causa falha de rolamento, certo? Então, esse desalinhamento, ele pode causar carregamento de borda, e esse carregamento de borda, porque é um carregamento a mais no mancal do rolamento, ele vai fazer o quê? Vai resultar com a falha precoce. Então, o rolamento que foi projetado, foi fabricado para durar 20 anos, vamos colocar assim bem para mais, vai ter uma morte precoce, vai ter uma falha precoce, certo? Porque causa desalinhamento. E essa falha é causada pelo quê? Aumento de temperatura, ruído e vibração, certo? Tudo isso é causado pelo desalinhamento, e todo desalinhamento vai gerar danos no mancal, certo? E esse dano, com o passar do tempo, vai gerar uma falha precoce. Quinta questão. Como identificar a fonte de desalinhamento que causa danos nos rolamentos? Nem coloquei de vermelho, mas tudo bem. A causa de uma condição de desalinhamento nem sempre é óbvia. A gente tem que fazer uma análise de vibração, que provavelmente vai revelar esta fonte de desalinhamento. Tem que se fazer análise de vibração contínua e uma análise de espectro,
certo? Não dá para fazer uma ou outra, tem que fazer as duas análises, certo? E essas análises, elas geram determinados gráficos. E existem outros gráficos padrões, que é quando a máquina, o eixo está funcionando corretamente. Então, se compara esses gráficos e é possível determinar se está ou não desalinhado, certo? Sexta questão, também de VOF. Primeira afirmação fala que a função da chaveta é deslizar no eixo. Não. A única função da chaveta é o quê? Unir dois elementos mecânicos. É um elemento mecânico de união que faz o que? Ela transmite o movimento, certo? A chaveta sem inclinação, em que o ajuste é feito nas faces laterais, é a chaveta plana. Sim, a chaveta plana, ela não tem inclinação em suas faces e o ajuste é feito nas laterais. Além da largura, a única dimensão que não é padronizada e deve ser dimensionada é o comprimento L da chaveta. Falsa por quê? Porque todas as dimensões são padronizadas, exceto o L, certo? A largura também é padronizada, então tá. Essa afirmação é falsa por causa disso, além da largura, certo? Só o comprimento que é padronizado. Sétima questão. Cite os tipos e aplicações de cada chaveta. Os três principais tipos de chaveta são a chaveta de cunha, que é a inclinada, a paralela, que é a chavetas planas, e chaveta de disco, que pode ser a meia-lua ou a Woodruff. Não sei falar, gente. Acho que é Woodruff. Então, a chaveta de cunha. Elas são aplicadas quando a gente quer a união de peças em movimentos rotativos e retilíneos, certo? Aqui era retilíneos alternados. Vou conferir depois. Deem uma olhada lá no slide. Aqui não é só retilíneo, é retilíneo alguma coisa. Chavetas paralelas, que é a que tem faces planas. Ela é aplicada quando? Quando a gente quer uma transmissão de movimento em que só se precisa ajustar as faces laterais com as laterais do rasgo da chaveta. Então, tem o rasgo da chaveta e tem as faces laterais da chaveta. Então, só precisa ajustar esta face lateral. E a chaveta de disco é usada em eixos cônicos, pois se adapta bem à inclinação cônica do rasgo do cubo, certo? Então, essa de disco é comumente utilizada em eixos cônicos. Agora vamos para acoplamento. Para que serve o acoplamento? Acoplamento é um conjunto mecânico constituído de elementos de máquina empregado na transmissão de movimento de rotação entre duas árvores. Então, o rolamento serve também, assim como a chaveta, transmitir movimento. Mas a diferença entre eles é que o acoplamento ele une dois eixos, certo? Vai transmitir o torque de um eixo para o outro. Dois eixos, árvores ou duas árvores. O que são árvores? São eixos que sofrem torção, são eixos rotativos. Nossa, acho que passei. Isso. E vamos para a nona e última questão, que pergunta: os acoplamentos se classificam em fixos, elásticos e móveis. Explique qual a função de cada um e cite alguns tipos desses acoplamentos, certo? Então, os acoplamentos, como a questão fala, são fixos ou rígidos, elásticos e móveis. O que é um acoplamento fixo? É quando eles unem duas árvores para elas funcionarem como se fosse uma só, certo? Então, a gente tem duas árvores e a gente consegue acoplar de maneira com que essas duas árvores se comportem como uma única peça. Um dos exemplos desse acoplamento fixo, é acoplamento rígido com flanges parafusadas. Aqui a gente tem as duas árvores e aqui a gente tem o acoplamento. Esse acoplamento tem uma flange do lado, a flange do outro, e ela tem parafusos, certo? Esses parafusos são fixos de modo a
a unir essas duas árvores como se fosse uma só. Próximo é o acoplamento elástico, que são elementos que são usados quando a gente tem um movimento relativo entre os dois eixos, certo? Esses elementos tornam mais suave a transmissão do movimento em árvores que tenham movimentos bruscos e permitem o funcionamento do conjunto com algum desalinhamento, certo? Então, esse acoplamento elástico ele permite um certo desalinhamento e permite uma certa diferença de velocidade entre as duas árvores. Um exemplo é o acoplamento elástico de pinos. Aqui a gente tem os dois discos, certo? E tem pinos que são revestidos de borracha e um encaixa no outro. Esse encaixa no contradisco, certo? O disco encaixa no contradisco e aí forma o acoplamento. E a árvore se encaixa aqui. E por último, os acoplamentos móveis. São acoplamentos que transmitem força e movimento somente quando acionados, isto é, quando obedecem a algum comando. Então, são acoplamentos que só são utilizados quando alguém aperta lá para utilizar, certo? Então, ele só conecta essas duas árvores, esses dois eixos, quando algum operador aciona esse acoplamento, certo? Então, aqui um exemplo, acoplamento de garras, aqui mostra ele ativado com comando de ativação e aqui mostra ele desativado com comando de desativação, certo, gente? Então, é isso. Desculpem se não deu para entender muito bem. É complicado fazer esses vídeos e, tipo, não ter alguém para perguntar e você fazer para você mesmo. Enfim, desculpem qualquer coisa, nossa última aula antes da prova, né? Nossa última aula do curso de vocês, né? Que vocês não têm mais aula, então não vou dar mais aula para vocês. Foi um prazer, se vocês estão escutando, né? Não sei se alguém vai chegar no final desse vídeo, mas foi um prazer e fico muito triste que a gente não tenha tido a aula presencial, né? Eu sei que vocês perderam muito com essas aulas online, tanto vocês quanto a gente, professor. Ficou difícil para ambos os lados. E o conteúdo, pelo menos eu, não consigo passar da mesma forma que seria de maneira presencial. Eu não nasci para ser youtuber. Não consigo dar aula online como se fosse presencial, infelizmente, né? Mas fazer o quê? O mundo tá assim. A gente tem que se adaptar. Mas espero que volte logo. Então, gente, rumo ao CREA, né? Hashtag vem CREA. Qualquer coisa, eu tô no WhatsApp. Tchau, tchau, gente.